Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é o professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Olá, caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso de eletrônica. Nestas aulas, estamos vendo aqui o circuitando. Circuitando, nós pegamos aí alguns circuitos e vamos estudar como eles funcionam. No caso aqui, vamos trabalhar com pêndulo com LEDs. Então, senhores, imaginem um pêndulo funcionando assim. Olha lá. Bonitinho, mas meio estranho, né? O tempo está constante, como se fosse só um sequencial, não fosse um pêndulo, na verdade. E isso tem o seu sentido, tem o seu porquê de ser, e é isso que nós queremos evitar. Então vamos dar uma olhadinha rápida, bem rápida, na teoria do pêndulo. Então, temos lá aqui a ideia do pêndulo. A linha tracejada diz aqui a trajetória que o objeto, no caso aqui a esfera, vai fazer. O L aqui é o comprimento entre o centro de giração e a esfera, e no nosso caso, nosso pêndulo está exposto à aceleração da gravidade. Aí, se eu pegar um espaço curto de oscilação aqui, o tempo de oscilação é dado por quê? 2π raiz quadrada do comprimento da minha haste aqui, entre o centro de giração e o centro da massa, dividido pela gravidade. Olha lá, T é 2π raiz quadrada de L sobre G. T, período em segundos, L, comprimento do fio, G, aceleração da gravidade. Notem que a massa não influi. A influência é apenas na aceleração da gravidade e o comprimento do fio. Muito bem. Isso admitindo condições ideais, onde não tem atrito, não tem resistência do ar, nada disso. Se eu quiser a velocidade angular aqui num certo ponto, a velocidade angular, raiz quadrada de G, aceleração da gravidade, dividido por L, comprimento do pêndulo. Muito bem. Admitindo condições ideais. E se eu quiser a velocidade periférica aqui, na verdade a velocidade tangencial do meu objeto, V é L, que multiplica raiz quadrada de G sobre L. Muito bom. Matemática, levando em consideração sistemas sem perdas e tudo mais, note que a massa não influi. Porém, se fizermos uma análise mais apurada e observarmos a variação dinâmica das forças aqui, o que nós temos? Lembrando, rapidinho, força é massa vezes aceleração, portanto, aceleração, força dividido por massa. Só passar a massa para cá dividindo. E a velocidade é a aceleração vezes o tempo. Muito bem. Onde há a aceleração, m é a massa, v é a velocidade. Então eu tenho lá a minha condição, a minha massa m presa através da minha haste L até o centro de giração, o centro aqui, o pivô de giro, e a aceleração da gravidade sobre essa massa. Porém, a aceleração da gravidade é dividida, neste caso aqui, por não estar alinhada, por não estar formando um ângulo de 180 graus aqui com o meu L, em duas acelerações, que podem ser ditas como duas forças. Uma que é, vamos dizer assim, a força normal, que traciona aqui a minha haste L numa direção radial em relação ao centro de giro, e a outra, uma aceleração que me traz esse objeto para o ponto mais baixo. Então, olha só o que acontece, rearranjando isso aqui, tirei a aceleração daqui e coloquei aqui. O objeto está com velocidade zero, vou soltar o objeto. O que acontece? Notem, a aceleração e, portanto, a força que traciona o objeto no sentido tangencial aqui da trajetória, ela vai diminuindo até zerar neste ponto, onde apenas a aceleração da gravidade age sobre o objeto. Porém, o objeto tem velocidade. Eu cheguei aqui na minha velocidade máxima. E continuo subindo, só que agora com aquela aceleração, aquela força trabalhando contra, até um ponto onde eu chego em velocidade zero. Repito o processo até o centro novamente. Eu não tenho mais aquela aceleração tangencial aqui, mas eu tenho velocidade tangencial, estou na velocidade máxima. E vou assim até o outro ponto, onde a velocidade é zero. Então o meu objeto fica circulando aqui, fica oscilando aqui, se não houverem perdas, então
meu objeto pode ficar oscilando para sempre. A gente sabe que isso não acontece. Eu tenho atrito, eu tenho o atrito com o ar, né? Tenho o atrito das junções. Né? Mas se não houvessem essas perdas, tá? Se a energia não fosse tirada do sistema, esse pêndulo ficaria para sempre oscilando. Ou se eu compensar essa perda com um acréscimo de energia a cada ciclo. É o que acontece nos relógios de pêndulo. Né? Então, muito bem. Então, observe agora o que acontece com o nosso pêndulo de LEDs, levando esses detalhes em consideração. Observaram? Notaram o quê? Olha lá. A velocidade é maior próximo ao ponto de equilíbrio e a velocidade é menor distante do ponto de equilíbrio. Muito bem. Quero fazer isso eletronicamente. Bacana. Existem várias maneiras de fazer isso aí. Tá? Separei duas aqui para os senhores terem uma ideia. Então, ambas têm o quê? Tem o clock, né, o meu ciclo de pulsos. Tá? Tem um flip-flop, a gente já vai ver o que é o flip-flop, mas vamos pegar ele como uma chave no momento aqui, para ficar simples. Né? Um contador tipo up-down, então eu conto para cima e posso contar para baixo, né? Up para cima, down para baixo, eu posso contar para cima ou para baixo e seleciono se eu conto para cima ou para baixo de acordo com o flip-flop, e isso me drive os LEDs. Ou posso usar dois contadores e um flip-flop para selecionar qual contador eu vou usar. Né? Eu optei por operar com este sistema aqui, por alguns motivos que nós vamos ver já já. Olha lá, então o que eu tenho? Eu tenho lá o meu clock, né, o meu pulso de tempo, tá, aonde eu vou ficar mandando os meus contadores contarem. Só que tem um detalhe, esse tempo aqui tem que variar, né? Ele tem que ser menor quando o pêndulo está mais próximo do centro e maior quando o pêndulo está mais distante. Então eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma realimentação que me relaciona tempo com a posição. Né? Com a posição. Quanto mais próximo do centro de oscilação, né? Mais rápido, quanto mais distante, mais lento. E preciso também ter uma outra realimentação. Eu preciso ter uma realimentação de fim de curso, que fala, olha, terminou aqui, começa no sentido contrário. Né? Feito isso, aciono lá os meus LEDs. Muito bem. Para isso, né, vamos usar aqui, para fazer o nosso clock, né, o nosso oscilador, o CI 40106. Tem 6 inversores Time Trigger. Tá? Lá no vídeo de portas lógicas, né, o vídeo do vídeo de portas lógicas vai estar na descrição do vídeo, eu falo de várias portas lógicas, inclusive das portas Time Trigger, tanto o reforçador Time Trigger quanto o inversor. Tá? Então o 40106 tem 6 inversores Time Trigger dentro do CI, um CI de 14 pinos, né, e eu monto aqui um oscilador com ele. Tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou carregar e descarregar esse capacitor de acordo com o meu estado de saída. Vou fazer essa carga e descarga através do resistor R. Né? Então tenho lá uma onda quadrada na saída. Quando eu estou em 1, eu estou carregando o capacitor. Quando eu estou em 0, eu estou descarregando o capacitor. Né? Coloco aqui as duas ondas juntas, para se ter uma ideia. Carrego o capacitor quando a minha saída está em 1. Descarrego o capacitor quando a minha saída está em 0. Muito bem, só que eu preciso disso com tempo variável. Né? Lanço mão de um sistema aqui para fazer o quê? Colocar outros capacitores aqui que, dependendo dos comandos, podem ser adicionados ou não ao meu oscilador. Olha lá. Então eu tenho aqui duas frequências, uma onde eu opero apenas com o capacitor 2 e a outra onde eu opero com o capacitor 2 e o capacitor 1 juntos. Muito bem. Como é que eu faço para que isso aconteça? Faço uma seleção aqui, polarizando esse transistor. Quando esse transistor estiver polarizado, eu tiver um aqui, né, tiver uma tensão aqui que me faça esse transistor conduzir plenamente, o circuito vai enxergar os dois capacitores. Eu estou permitindo que esse capacitor se carregue e descarregue de acordo com o funcionamento do circuito. Se eu não polarizar esse transistor, o capacitor C1 não vai estar no circuito, para o circuito é como se ele não existisse, eu vou estar apenas carregando e descarregando o capacitor 2. Né? Aqui no coletor de transistor eu vejo o quê? Quando eu não tenho polarização, eu vejo o ciclo que acontece de tensão do capacitor 1. Né? Quando eu tenho polarização, eu tenho uma pequena elevação de tensão que é
o ciclo de carga do capacitor 1 e do capacitor 2. Porém, aqui está bem ampliado, tá? Isso aqui é muito pequeno, é na ordem de milivolts. Aqui ampliamos um pouco para se tornar mais visível, né? Se eu somar as formas de oscilação de comando e de saída, eu tenho isso aqui. Verde, meu comando, azulzinho, a oscilação, e vermelho e azul, a minha saída. E a minha saída fica como? Quando eu não estou querendo um tempo maior, eu não polarizo R2, frequência mais alta, tempo mais baixo. Quando eu desejo aumentar o tempo, eu polarizo R2, o tempo aumenta e, portanto, a frequência cai. Então eu já tenho como comandar o meu tempo aí. Vou precisar também detectar alguns pulsos. Tá? Para isso eu vou usar um circuito diferenciador. Como é que o circuito diferenciador funciona? Olha lá. Imagine que eu entro com um trem de pulsos aqui no capacitor C. O que eu vou ter aqui na entrada do inversor? O capacitor C só vai me permitir passar frequências muito altas, ou apenas a transição aqui. A parte contínua, para ele não existe. Ele tem grande dificuldade na passagem dessa parte contínua aqui. Então, o que eu vou ter aqui nesse ponto? Olha lá. Eu vou ter na prática, né, a carga do capacitor ou a passagem das altas frequências, apenas um pulso que vai, né, se diminuindo. Isso é calculado de uma maneira tal que consiga excitar a entrada, consiga que a entrada detecte esse sinal, porém vai detectar durante um período muito curto. Olha lá, a minha saída é o inversor, né, ela está em 1, e enquanto a entrada detecta aqui o 1, ela vem a 0. Então notem, são pulsos bem curtinhos, né? Então isso aqui é estratégico exatamente para se ter pulsos de curta duração. Tá? Vou usar um CI 4017, de década contadora. Então, como é que funciona basicamente esse CI? Ele tem 10 saídas, né, da saída 0 até a saída 9. Tá? Tem o 14 aqui, o pino de entrada de clock, alimentação no pino 16, terra no pino 8. O pino 13 eu tenho o clock enable, né, que é feito para inibir o clock, para paralisar o clock. Não vai ser usado, vai estar a terra. E nesse exemplo aqui, né, o pino de reset está ligado à terra. Nós vamos usar o pino de reset no nosso circuito. É que nesta demonstração ele não está ligado. Cada saída aqui está com um resistor de 470 ohms e um LED. Então, cada vez que eu aperto o meu botão, que eu levo esta saída aqui a 1, né, ela está em 0, polarizada por esse resistor de 10K, né, está aqui no negativo. Cada vez que eu levo a 1, ele me incrementa a saída, ele me pula de uma saída para outra. Então é uma década contadora, né? Se eu desligar, nada acontece. Por quê? Esta entrada aqui, nós já vamos dar uma olhada nesse detalhe, é sensível à borda de subida, é sensível apenas quando a tensão vai de 0 para 1. Olha lá, foi de 0 para 1 novamente, mudei a saída. Não vou fazer o ciclo todo, isso aqui foi só para ter uma ideia de como o CI funciona. Então está aqui, né, o 4017, né, VCC alimentação, VSS terra, e aqui os vários pinos, né, o pino onde eu entro com o clock, o pino de reset, o pino de clock barra, o clock enable, né, as minhas saídas, né, de 0 a 9, completando 10 saídas, e o carry out, que é uma saída que vai a 1 quando termina a contagem, né. Muito bem. Tá? Então, de acordo com o que eu entro com o clock, sempre na subida, né, sempre no nível 0 indo para o nível 1, eu mudo de saída. Vou da saída 0 para a saída 1, da saída 1 para a saída 2, da saída 2 para a saída 3, e assim por diante até a saída 9. Né? Se o meu clock enable for a 1, né, eu paraliso a minha contagem. Eu posso ter clock, mas nada vai acontecer. Muito bem. Então, temos aqui o meu contador. E vamos entrar agora com um elemento novo, um elemento chamado flip-flop. Tá? O que é um flip-flop? Olha lá. Tá? Flip-flops são circuitos digitais que têm a capacidade de armazenar uma unidade de memória, ou um bit. Então, é um circuito onde eu entro com uma informação, habilito que ele funcione, ele guarda essa informação. Enquanto eu não habilitar novamente, não há mudança. Tá? E existem vários tipos de flip-flop. Basicamente, eu tenho lá um dado na entrada, tenho um pulso de clock, um pulso de relógio, um pulso de autorização,
O dado é armazenado na saída e normalmente todo flip-flop tem uma saída invertida, uma saída -1, uma saída barrada, que me dá o dado ao contrário. Se aqui é 1, aqui é 0, se aqui é 0, aqui é 1. Okay? Essa é a ideia do flip-flop, é uma unidade de memória para um bit. Muito bem, porém existem vários tipos de flip-flop, vamos dar uma olhadinha neles agora. Olha aqui, ó. Flip-flop tipo RS, tá? Então é o flip-flop tipo reset 7, ou 7 reset, né? Que RS fica mais bonito. Então, quando eu ativo a entrada 7, a minha saída Q vai a 1. Olha lá, 7 em 1, saída Q em 1. Se eu acionar o reset, a saída Q em 0. Se eu colocar 0 nas duas entradas, não muda. Não há alteração mesmo com a chegada do clock. Porém, esse flip-flop RS ele tem um probleminha, né? Se eu colocar as duas entradas em 1, ele me coloca as duas saídas, tanto aqui quanto aqui barra em 1. Então eu tenho um erro lógico aqui. Mas é a base dos flip-flop, é a base dos elementos de memória. Muito bem. Como eu excito esse flip-flop? Né? Qual que é o elemento que eu coloco aqui? Nós vamos ver já já. Olha aí, ó. O meu elemento de entrada aqui, o meu clock, ele pode ser o quê? Sensível à rampa de subida ou sensível à borda de subida. Então, ele só vai ser ativo quando eu for de 0 para 1. Qual que é a representação típica disso? É este triângulozinho aqui na entrada do clock. Tá? Então, aqui ele é sensível na rampa de subida, como era lá o 4017 que a gente acabou de ver. E se ele fosse sensível a nível, tá? Ao nível positivo? Tá? Então ele opera quando estiver em nível positivo. Não tem nada. Ah, professor, e se for nível negativo? Ele vai ter uma bolinha aqui na entrada. Tá? Não está representado aqui, mas eu já adianto para os senhores que é assim. Ele vai ter uma bolinha aqui na entrada. Né? Um pequeno círculo aqui. E se ele for sensível à rampa de descida ou sensível à borda de descida? Esta é a representação, né? Sensível à descida, quando eu vou de 1 para 0. Né? E como é que isso é representado? Sensível à rampa invertido, sensível à borda invertida. O triângulozinho dentro e a bolinha fora. Sensível à descida, quando eu vou de 1 para 0. Aqui continua com a tabela verdade do RS. Né? Então a gente sabe, entrada S, entrada R, as duas em 0 não muda. S em 1, saída vai em 1. Note que aqui é barra, ela é invertida. Né? Reset em 1, a saída Q vai a 0. Aqui invertida vai a 1. E se tiver 1 em 1, dá erro. Tá? As duas em 1, isso aqui é um erro lógico. Tá? Muito bem. Eu tenho flip-flop tipo JK. Ele é um pouco mais incrementado, ele tem mais realimentação. Né? E o que acontece? A cada pulso de clock, sendo sensível à rampa de subida, sensível à rampa de descida, ativo em nível positivo ou ativo em nível negativo, aí depende do tipo de C que vai se adotar, esta aqui é a minha conformação de saída. Notem que aqui eu tenho a minha saída atual e aqui a minha saída após o clock, é o T mais 1 aqui é após o clock, tempo mais 1. Né? Então, se JK estiver em 0, as saídas não mudam, olha só que interessante. Se eu armazenei alguma coisa aqui e não quero que mude, boto o JK em 0, posso aplicar quantos clocks for, essa condição não vai mudar. Se o J estiver em 0 e o K em 1, não importa como estava a minha saída, ela vai para 1. Se o J está em 1 e o K está em 0, não importa como está a minha saída, ela vai para 0. Então isso aqui é que ele funciona meio como set reset. E se eu colocar as duas entradas em 1? Tá? Ele inverte o estado. Se a minha saída estava em 1, ela vai a 0. Se ela estava em 0, ela vai a 1. Então, olha só. Q atual, futuro, Q menos 1. Q invertido. Q barra. Tá? Então, é assim que funciona o flip-flop JK. Tá? Derivado dele, né, nós temos alguns outros flip-flops que a gente já vai ver. E, normalmente, o flip-flop não é representado com esse monte de porta, e sim um quadro, né, um retângulo aqui, e aí pode ser, né, nesse caso aqui, sensível a nível positivo. Se tivesse um círculo aqui, sensível a nível negativo. Se tivesse o triângulozinho, sensível à banda de subida, à borda de subida, à rampa de subida. Se tiver o triângulozinho e o círculo, sensível à borda de descida, à rampa de descida.
né, a transição de 1 para 0. Muito bem. Posso ter o flip-flop tipo T. Né? Flip-flop tipo T tem as duas entradas, né, a J e a K juntas. Então seria como eu pegar lá a minha tabela verdade do JK e pegar só quando os dois estiverem em 1 e quando os dois estiverem em 0. Então olha só que interessante. Quando T estiver em 0, tá, a minha saída aqui mais 1 é 0. Tá? Se for 0 a atual. Se ela for 1, mantém 1, ou seja, se eu colocar 0, ela conserva o estado. O futuro é igual ao atual. E se for 1, ele inverte. Se o atual é 0, vira 1. Se o atual é 1, vira 0. Olha aqui, ó, azulzinho, conserva o estado. Verdinho, inverte o estado. Esse é o flip-flop tipo T, que seria pegar a primeira e a última linha da tabela verdade do flip-flop JK. Normalmente também representado por um quadro. E eu tenho o flip-flop tipo D, que é o JK com um inversor entre as entradas. Tá? Isso aqui não é muito encontrado em CIs. Normalmente, para fazer isso, você tem que colocar um inversor aqui no JK. O tipo T você até encontra, mas o tipo D não é muito comum. Tá? Vir pronto, você tem que colocar um inversor aqui. Tá? E como é que esse cara funciona? Esse cara aqui é como se eu pegasse o meio da tabela. Né? Quando J é 1 e K é 0, e quando J é 0 e K é 1, porque são as duas únicas opções. Né? Quando aqui for 1, aqui vai ser 0, e quando aqui for 0, aqui vai ser 1. Tem inversor aqui. Tá? Então, olha lá. Se D é 0 e a saída é 0, a saída futura após o clock é 1. Se D for 0 e Q for 1, a saída futura, né, após o clock é 1. Se D for 1 e a saída for 0, a saída após o clock é 0. E se D for 1 e a saída estiver em 1, a saída futura é 0. Ou seja, no flip-flop tipo D, tá, se a entrada é 0, a saída vai a 1. E se a entrada é 1, a saída vai a 0. Pouco importa qual a situação atual. Então ele não memoriza. Ele programa a saída numa condição diferente. Tá? Flip-flop tipo D também é representado por um retângulo. Muito bem. Tá? Então tenho aqui o CI que eu vou usar. Né? Nós vamos usar aqui um 4027. Tem, né, CD 4027, dois flip-flops internos. Tá? E eles são o quê? São JK e RS, eles têm as duas funções. Né? E tem dois flip-flops dentro. Né? Para a minha necessidade, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de um flip-flop que a cada pulso de clock me mude as saídas, me inverta as saídas. Então eu vou precisar desta configuração. Né? Então RS vão estar em 0 e a minha saída futura vai alterar, ó, saída atual, saída futura. Né? Quando o clock vai a 1, ele é sensível na rampa de subida. Né? Quando o clock vai a 1, com J em 1, pouco importa como está em K, eu inverto a minha saída. E vou precisar desta linha aqui, né? RS em 0, não importa J, importa K, e eu inverto a saída novamente. Né? Então eu vou trabalhar aqui com inversões constantes de saída. Como é que eu faço isso? Bom, meu clock entra aqui no pino 13, nessa parte do flip-flop. Né? Eu ligo J e K em 1 AVCC, ó, J e K em 1 AVCC. Ligo RS em 0, RS sempre em 0, e o que eu vou ter na saída? A cada ciclo eu vou ter a minha saída mudando. Então, se eu tenho uma frequência F aqui eu tenho uma frequência F sobre 2. Então, esta é uma maneira de digitalmente fazer um divisor de frequência. Tá? Uma maneira bastante simples de fazer um divisor de frequência. Né? Então, a cada pulso que eu tiver, eu vou alternar as minhas saídas. Né? Muito bem. Senhores, está aqui o nosso circuito, tá? Completo, montado, bonitinho. Vamos analisar como esse circuito funciona. Vamos ver as partes que o compõem e vamos analisar como ele funciona. Tenho aqui o meu gerador de clock, uma porta do 40-106, né? Meu inversor Schmitt-Trigger, com capacitores na entrada, um trimpote aqui para ajustar a frequência entre a entrada e a saída, e, né, aqui um conjunto de capacitores para regular o tempo. Muito bem. Tenho aqui alguns temporizadores para resetar os meus contadores. Por quê? Os meus contadores vão ser resetados quando a última saída deles for a 1. A gente já vai ver isso daqui a pouquinho.
Tenho aqui portas ou feitas com diodos para selecionar o clock, para que o clock ative ou um ou outro contador. Tenho aqui os contadores, os dois contadores, os dois 4017. Tenho aqui um conjunto de portas ou, podem não parecer, mas isso são portas ou, que vão fazer a seleção de qual LED vai acender na saída. Então, um conjunto de diodos aqui faz a seleção de saída dos LEDs, falando qual deles, né, fazendo a lógica aí, indicando qual deles vai ser ativado. Tá? Tenho aqui, né, um conjunto de portas ou também, tá, feitas com diodos, para a seleção do tempo variável, onde eu vou excitar aqui os meus transistores, eu vou polarizar os meus transistores para colocar vários capacitores no circuito aí para variar o meu tempo. Tenho aqui o variador de tempo, formado pelos resistores, os transistores e os capacitores que vão ser adicionados aqui para que eu tenha o meu tempo variável. Tenho aqui a saída em LEDs, note que aqui a saída pode ser bastante econômica porque eu posso colocar, como só um LED vai acender de cada vez, eu posso ligar todos num resistor só. Não preciso ligar um resistor por LED. Tenho aqui os meus diferenciadores para pulso do flip-flop, aonde eu vou pegar lá um pulso estratégico para fazer o meu flip-flop trocar de estado. A gente já vai ver isso aí daqui a pouquinho. Tenho aqui o flip-flop, que vai servir para quê? Para seleção de clock. Então, ora eu vou permitir que um dos 6 conte, ora eu vou permitir que o outro dos 6 conte. Tem uma porta sobrando aqui que está com a entrada aterrada. Sobrou uma porta nessa montagem aqui do meu 40-106. Então, olha lá. Liguei o meu circuito e ele começou a contar. Então, o que acontece? Admitindo, né, o meu flip-flop aqui vai estar no certo estado. Eu admiti que ele está com 1 na saída Q1 e 0 na saída Q1 barra. Faz sentido. Então, se eu tenho 1 aqui, eu vou ter 1 nesse clock aqui. Tá? Mantido por esse diodo. Ou seja, o clock que vem lá do meu oscilador, né, não vai excitar esta entrada de clock aqui. Por quê? Porque eu tenho um elemento aqui colocando 1 sempre aqui. Em compensação, olha aqui, ó, a saída 0 está aqui. Então, este ponto aqui vai depender de quem? Vai depender do clock. Então, eu recebo 8 pulsos de clock aqui e vou, né, excitando as 8 saídas. Olha lá. Ó. Tá vendo? 8 LEDs vão acender. Aí eu recebo o 9º pulso de clock. O 9º pulso de clock faz o quê? Acende o último LED e, né, através desse RC aqui, tá, me vai criar uma tensão que vai sendo elevada, 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 até que o reset aqui do CI enxergue que chegou 1 aqui. Então a minha tensão vai subindo, 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 subindo. Opa, chegou a tensão 1. Chegou a tensão, o que acontece? Né? Eu reseto, eu vou para a saída 0, para a primeira saída. Note, a primeira saída não é ligada em LED nenhum. Né? Então, fui aqui, aqui foi a 1. Então, neste ponto aqui, ó, se seguir aqui, ó, neste ponto eu fui a 1. Né? Fui a 1, aqui eu tenho a entrada diferencial, eu tenho um pulsinho. Aqui eu tenho a saída, foi a 0, porque é um inversor, né? Um pulsinho a 0. Aqui eu tenho a saída de um outro inversor, inverto novamente. Com uma porta ou feita com diodos, eu tenho um pulso que me aciona o flip-flop. O flip-flop muda de estado, 0 na saída Q1 e 1 na saída Q1 barra. Então agora, ó o 1 aqui. Ó. Ele vem aqui e entra aqui. Ou seja, estou aqui na saída 0, não estou drivando LED nenhum, estou parado aqui. Por quê? Eu estou garantindo 1 aqui, o clock não consegue entrar aqui, né, para fazer esse contador contar. Em compensação, olha o 0 aqui. Ó. 0 aqui. Opa, se eu tenho 0 aqui, agora o clock consegue ser aplicado aqui e este contador, né, o meu CT2 aqui, contador 2, consegue enxergar o clock. Isso acontece por 8 vezes. Né? Então, olha lá. Só que as saídas estão ligadas no sentido contrário. Então, os meus LEDs agora acendem no sentido contrário. Tá? Até o 9º pulso. Quando acontece o 9º pulso, o que acontece? Tá? A mesma coisa. Ó. Saída 9. Resistor, capacitor,
uma rampa até o pino 15 enxergar que aconteceu o sinal 1. Aconteceu o sinal 1, reset. Resetei esse cara, vou para a saída 0. A saída 0 não está ligada a nenhum LED, como este colega aqui, né? Então o que acontece? Ela foi a 1, eu tenho um pulso indo a 1 aqui. O que acontece? Tenho aqui o diferencial do meu pulso. É diminuído, a minha saída invertida, né? Invertido novamente, porta OU aqui, um novo pulso no flip-flop. Inverto a situação e volto naquela situação inicial. O clock começa a entrar neste CI. E aí faço a contagem no outro sentido novamente. E completei uma ida e uma volta. Tá? Muito bem, só que cada vez que eu mudo a minha saída aqui, eu polarizo um transistor desses 4 aqui, porque aqui no meio usa apenas o ciclo normal, que é o mais rápido. E quando eu vou me distanciando do centro, né, os LEDs aqui já estão na disposição que seria o pêndulo, né, quando eu vou me distanciando, eu vou aumentando, né, o capacitor que eu coloco. Então eu vou aumentando o meu tempo. Tudo isso que eu falei aqui acontece, porém, com pulsos de clock com tempo variado. Né? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui o meu circuito de clock, recortei de lá, né? E olha como é que ele fica, ó, no osciloscópio. Tá? Então, eu tenho tempos que vão diminuindo, diminuindo, diminuindo e depois vão aumentando. Né? Esse aqui é o centro lá dos meus LEDs, né? E eu tenho o ponto mais distante. Né? Alguém pode chegar, professor, mas eu tenho um pulsinho bem pequenininho aqui, ó, assim, mas esse aqui nenhum LED acende. Essa aqui é a saída 0, né, que é feita só para mudar. E aí eu mudo para o outro CI. Então, cada um dos CI está fazendo uma parte disso aqui. Ele está pegando um ciclo, diminuindo, aumentando, inverte, diminui, aumenta. Tá? Então, isso aqui é a soma dos dois contadores juntos. Lógico que aqui eu estou vendo o clock. Né? Isso aqui é o que comanda cada um deles. Senhores, está aqui a lista de componentes. A lista de componentes está na descrição do vídeo. Tá? Fiz a explicação aí de como funciona o pêndulo com LEDs. Vamos agora dar uma olhada lá no Microlab disso em ação. Tá? Então nós vamos ver lá esse circuito funcionando. Ok? Aqui é o professor Wander já se despedindo. Vamos ao Microlab. Tá? Importante. Na próxima aula, né, do Circuitando, vamos analisar uma bateria eletrônica. Montamos lá uma bateria eletrônica, um sintetizador de sons de bateria. Tá? Vamos, né, na próxima aula, falar sobre a bateria eletrônica. Ok? Vamos ao Microlab agora. Hein? Olá, amigo, tudo bem? Estamos aqui no Microlab e estamos vendo aqui o circuito. Né? Então, temos aqui os capacitores que vão fazer a base de tempo, o CI40-106, né? O CI40-27, os dois CIs 40-17, dois contadores, a matriz de diodos aqui para os LEDs, né? Aqui os integradores de cada CI, os capacitores para desacoplamento em cada CI, capacitores de acoplamento da fonte. Né? Então, se eu pegar aqui neste ponto, nesse terminal azul, eu tenho aí o sinal de carga e descarga do capacitor, tá? Aqui em amarelo, aqui do lado, né? Nesse print de tela. Né? Se olharmos nesta outra alça aqui, né? Aqui no pino do 40-106, né? Nós temos ali o clock. Aqui em cima, né? Nesta alça de cima, temos aqui o reset de um dos contadores. Aqui na outra alça, reset do outro contador. Nesta alça aqui nós temos a soma dos dois, o reset dos dois contadores. Olha lá, reset dos dois contadores juntos. Né? Então, se notarmos agora, neste ponto indicado pela barra branca, temos aqui o clock de um dos contadores. Note que ele tem o clock num tempo e não no outro. Na outra barra branca, agora no outro CI, o clock do outro contador. E finalmente temos aqui apresentado, né, o sinal em cima do resistor que limita a corrente dos diodos, né, que está em azul aí em cima. Embaixo sempre o tempo de carga e descarga dos capacitores. Agora, né, aqui
Ligamos o circuito, ele inicializa e começa aí o efeito de pêndulo, né? Então vamos escurecer o ambiente, né? Aí, ó o pêndulo funcionando. Temos o pêndulo funcionando direitinho, né? Maior velocidade mais próxima ao ponto mais baixo, menor velocidade nas extremidades, né? Então, senhores, muito obrigado. Vamos ficando por aqui até a nossa próxima aula, ok?